trabalho das constelações foi iniciado por um senhor chamado Bert Hellinger. Ele era missionário e trabalhou durante muito tempo em África, muito tempo também com os Zulus. Ele já antes de fazer este trabalho era terapeuta e acabou por integrar na abordagem dele e pela maneira como ele via que as curas eram feitas dentro da tribo e pela eficiência dessas curas, ele acabou por integrar muitos elementos no trabalho que fazia. E a constelação familiar não é uma teoria, é fenomenológica, ou seja, a teoria foi construída em cima da prática. O que é que se chegou à conclusão? De que dentro do amor e que dentro da vida e dentro das organizações, tanto sociais como mesmo a própria célula familiar, há regras. E quando há desvios a essas regras básicas, isso causa problemas. A pessoa tem a possibilidade de pôr fora de si a imagem interna que tem sobre uma situação. Essa situação pode ser uma situação familiar, uma situação de saúde, uma situação profissional, no fundo pode-se constelar acerca de qualquer coisa. O que é que acontece? Acontece que nós temos esta tal imagem interna que muitas vezes está muito profundamente dentro do nosso inconsciente. Quando nós a colocamos fora e podemos olhar para ela de fora, temos uma visão totalmente diferente. Além disso, o que é possível é alterar a imagem. E são esses movimentos que acontecem numa constelação que mudam a imagem interna que a pessoa que coloca tem e permitem uma visão totalmente diferente. Portanto, uma coisa que as pessoas dizem muito depois de uma constelação é: nunca tinha visto isto por este ponto de vista, esta imagem é totalmente nova para mim, isto faz mais sentido quando olhado deste prisma. Portanto, no fundo o que nós estamos a mexer é com a nossa visão da situação. Então, nós não podemos alterar o passado e muitas vezes não poderemos alterar as circunstâncias do presente, mas podemos com certeza alterar a nossa maneira de olhar para ele, de maneira a podermos ver soluções onde antes víamos muitas vezes só problemas. Sempre ao longo da nossa vida e muitas vezes no processo de nos tornarmos adultos, nós precisamos fazer grandes mudanças na visão que nós temos sobre a nossa família, sobre as nossas origens. Há coisas que precisamos de aprender a aceitar e que não são fáceis. E aí a constelação é um método de eleição, porque ele permite-nos ir buscar realmente até à quinta geração que nos pode estar a influenciar. Situações repetitivas, por exemplo, pessoas têm sempre dificuldade em manter um emprego ou em manter uma relação, pessoas que entram consecutivamente em relações abusivas, pessoas que, apesar de terem potencial, não conseguem ter sucesso nas suas carreiras, pessoas que têm, apesar de amarem imensos filhos, não conseguem comunicar com eles, casos de tentativas de suicídio, casos de violência doméstica. No fundo, tudo aquilo que nos faz criar situações que não são positivas para nós próprios, na maior parte dos casos tem uma raiz já atrás da nossa família. Portanto, muitas vezes há memórias muito integradas na nossa estrutura e hoje fala-se em genes, mas também se fala em memes, e os memes são uma espécie de uma memória genética. Então, muitas vezes, o que a constelação oferece também é a possibilidade de fazer um ritual tanto, por exemplo, num caso de um luto, um ritual de despedida, muitas vezes no fim de uma relação, fazer um ritual também de partida, mas de fecho com amor, quando a pessoa de facto está a fazer a transição para a idade adulta, quando está a entrar na vida profissional, quando inicia uma relação. Os rituais foram desacralizados e nós, na verdade, precisamos do sagrado, precisamos desta tal sensação de pertença numa coisa maior, de que há uma coerência, de que há uma lógica, de que há alguma coisa segura no meio da mudança. E há de facto estruturas, há regras que, ao serem respeitadas, trazem muita harmonia à nossa vida e devolvem muitas vezes o amor à nossa vida. Show.